Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Também de volta a pedido do público está Ray McGovern, ex-oficial da CIA por 27 anos, que presidiu as estimativas nacionais de inteligência e também preparou o briefing diário do presidente. É bom tê-lo de volta, Ray. Você tem viajado pela Europa, especialmente pela Alemanha, falando sobre suas preocupações e alertas. Achei que um bom ponto de partida seria o que você aprendeu nessa viagem, conversando com europeus, já que você tem se concentrado nesse continente há muitas décadas, Rússia, União Soviética e Europa. Qual foi a principal conclusão? O que você aprendeu sobre os sentimentos na Europa e talvez sobre a disposição ou preparação para a guerra? Como você está interpretando a situação no momento? Bem, a coisa mais importante que aprendi, Glenn, foi tomar cuidado por onde ando. O motivo da minha aparência desagradável aqui é que não tomei cuidado e acabei caindo. Felizmente caí de cabeça, porque sou irlandês, então não quebrei nada. E estou bem para falar, mas vocês vão ter que perdoar minha aparência. Então essa foi a lição mais marcante que aprendi. De forma mais séria, Elizabeth Murray, uma das nossas Veteran Intelligence Professionals for Sanity, que é especialista no Oriente Médio e fala fluentemente árabe, além de alemão e espanhol, e eu fizemos essa turnê de 2 semanas pela Alemanha. Depois estivemos na Noruega e também em Londres. É uma Europa muito, muito diferente. It's a very, very different Europe. I mean, my God. Quero dizer, meu Deus, correndo o risco de revelar minha idade, meus primeiros 3 meses na Europa foram com alguns colegas da faculdade, 3 deles, em 1959, e então avançando para minha especialidade em Rússia. Na verdade, fui o oficial nacional de inteligência para a Europa durante os anos 70, antes de apresentar o briefing diário do presidente individualmente durante o primeiro mandato do Reagan. Então eu conheço bastante sobre a Europa, mas ainda assim, fiquei muito perturbado com o que ouvi na Alemanha, onde a mídia é pior do que a dos Estados Unidos, demonizando a Rússia, colocando chifres de diabo no Putin e sem fazer muito sentido sobre como desejam proceder. É o que chamo de coalizão do sem-cérebro. Merz, Scholz e Macron. Quero dizer, a russofobia exala dos 3. Is reeking from the 3 of them, and I don't know exactly how dumb they are. E eu não sei exatamente o quão ingênuos eles são, ou o quanto acham que estão sendo espertos ao exagerar essa ameaça russa, porque no fim das contas, se eles acham que podem substituir os Estados Unidos no apoio à Ucrânia para ajudá-la a enfrentar a Rússia, para ajudá-la a evitar uma derrota total para a Rússia, estão sonhando. Eles são a coalizão dos sem-noção. Então, para mim, nada disso faz muito sentido. Eu achava que conhecia bem a Europa, e acho que ainda conheço, mas fico perplexo com os chamados, bem, eu ia chamá-los de líderes, mas são oportunistas que emergem no topo da política e agora reinam supremos nesses países. E sabe, com relação à Ucrânia, a prova virá com o tempo. Na minha opinião, os Epstein estão de saída. Eles deixaram muito claro que, Grã-Bretanha, França e Alemanha, se vocês quiserem ocupar nosso lugar, boa sorte. Vocês podem fornecer armas, mas têm que comprá-las de nós. Quero dizer, alô, tudo isso é realmente insano. Então vou deixar por aqui. Tem mais alguma coisa? Bem, sim. Houve uma bifurcação, por exemplo, na Noruega. Sobre o Oriente Médio, achei os noruegueses bastante sensatos. Quero dizer, eles se importam com as pessoas. Eles se importam com o genocídio. Mas, ao mesmo tempo, parecem totalmente doutrinados em relação à Ucrânia e aos russos malvados. Como você explica tudo isso? Acho que a mídia é o cerne do problema. Mas também há uma falta de capacidade das pessoas sensatas de chegar ao topo nesses arranjos políticos. Basta ver os palhaços que eles têm nesses 3 países que mencionei. Bem, eu também estou um pouco surpreso. Sempre houve uma quantidade razoável de russofobia. Lembro que em 2014, Henry Kissinger escreveu no Washington Post que a demonização de Vladimir Putin não é uma política, é um álibi para a ausência de uma. Ou seja,
simplesmente não temos uma política em relação aos russos. Então tudo que está errado no relacionamento é porque Putin é um homem mau. Isso é basicamente tudo que temos. E há algo marcante sobre a situação semelhante agora. Nunca há qualquer discussão sobre as queixas da Rússia, o que é realmente estranho neste momento, quando estão discutindo uma possível paz. Porque ao falar de paz, só podemos falar sobre o que, em um acordo de paz, os ucranianos vão querer. Eles vão querer uma dissuasão adequada. Precisam ser capazes de garantir sua segurança com seu sistema de defesa. Então, sabe, há uma discussão interminável, mas sobre aqueles que estão realmente vencendo a guerra. Não se pode falar. Porque uma vez que você discute o que eles querem em um acordo de paz, é preciso discutir quais podem ser as preocupações de segurança deles. E sentado aqui na Europa, isso é considerado traição. Se você reconhece as preocupações de segurança deles, então é visto como alguém que legitima as políticas deles e é um traidor. E todos têm que meio que se conformar com essa narrativa de bem contra o mal. E é realmente tão simplista e superficial assim. Isso também impede qualquer diplomacia, porque se você está lidando com o mal, não pode haver diplomacia, nem negociações, nem entendimento mútuo, e certamente não paz. Então, essa mentalidade de Guerra Fria é realmente... Bem, eu não acho que era assim durante a Guerra Fria. Novamente, nasci em 79, então só pude ver as últimas partes, mas ainda assim havia um pouco mais de bom senso. Era permitido discutir as preocupações de segurança e os argumentos de Moscou. Não era necessário censurar todas as notícias vindas da Rússia. Nem todo jornalista russo era considerado um propagandista, e qualquer pessoa que discutisse as preocupações russas aqui não era automaticamente um agente da Rússia. Mas, a partir das declarações de Merz e outros, isso é só uma linguagem dura ou você acha que eles estão prontos para a guerra? Porque não parece que essa seja uma guerra que eles possam vencer. Bem, Merz é o exemplo perfeito. Você consegue me ouvir bem? Não, eu te ouço perfeitamente. Certo, Merz é o exemplo perfeito de alguém que saiu do complexo militar industrial. Veja só de onde ele veio. Então, o lucro com a guerra, por parte da Rheinmetall ou da Krauss-Maffei, ou todas essas empresas alemãs que agora vão tentar entrar nesse projeto de tanque de batalha europeu comum. Sabe, Krauss-Maffei, vocês constroem a parte de baixo, e Rheinmetall, vocês fazem a parte de cima, e ninguém processa ninguém, todo mundo só ganha muito dinheiro. Quero dizer, isso faz parte do processo. E claro, os estadunidenses vão lucrar do mesmo jeito. É evidente que isso motiva muita gente. Mas Merz é, como eu disse, o exemplo perfeito disso. Eu voltaria um pouco e mostraria que Obama, com todos os seus defeitos, e eram muitos, ao menos tinha bom senso suficiente para reconhecer que os Estados Unidos tinham interesses centrais e que a Rússia também tinha interesses centrais. E que às vezes eles estavam em conflito, certo? Agora deixe-me explicar. Obama, em 2015, há 10 anos, certo? Disse, veja, os russos têm um interesse central. Eles veem a Ucrânia como uma ameaça existencial em potencial. Para nós, não há ameaça existencial vinda da Ucrânia e nenhum interesse central. Então precisamos ser realmente cuidadosos sobre o que aceitamos como interesses centrais e não extrapolar onde eles realmente não existem. E ao mesmo tempo, ele disse que o pior que poderíamos fazer pelos ucranianos seria dar a eles a ideia de que poderiam prevalecer sobre uma Rússia muito mais poderosa. Certo. E como corolário disso, havia um subsecretário de Estado na época que disse, Senhor Presidente, o senhor está absolutamente certo, porque toda arma que dessemos à Ucrânia poderia ser igualada, depois dobrada, depois triplicada e depois quadruplicada pela Rússia. Agora, a maioria das pessoas não se lembra disso. Nem se lembra quem era esse subsecretário de Estado, mas o nome dele era Antony Blinken. Então foi isso que ele disse sobre Obama. Ele entra no governo Joe Biden. E Joe Biden, bem, ele tem essa mentalidade de Guerra Fria e esse sentimento de excepcionalismo,
E claro, nós podemos fazer isso. Podemos dar aos ucranianos tudo o que eles precisarem para enfraquecer a Rússia. E o que Tony Blinken diz? Sim, senhor. Claro que podemos. E ele e esse cara Sullivan vendem uma ideia para o Biden. Esse é o contexto, certo? E foi isso que os russos perceberam. Então, na preparação para a invasão russa da Ucrânia, vimos todo tipo de coisa acontecer que os russos notaram. O que a maioria das pessoas não sabe é que, segundo a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, em fevereiro, o bombardeio do Donbass, majoritariamente de língua russa, em 10 vezes ou mais. Esse bombardeio atingia civis. A maior parte do exército ucraniano estava concentrada contra o Donbass. Parecia que eles iam entrar lá e limpar tudo, tendo sido treinados segundo os padrões da OTAN e armados pela OTAN nos 8 anos anteriores. É basicamente por isso que Putin entrou na Ucrânia. Então, sabe, aquilo que as pessoas foram doutrinadas a acreditar, ou seja, que a invasão da Ucrânia foi não provocada, em grande escala e legal, bem, as duas primeiras são comprovadamente falsas. A terceira é uma questão jurídica em aberto. E eu tenho essa informação do Richard Falk, o professor de Direito Internacional. Ok, então vamos falar de não provocada. Bem, acabei de falar sobre não provocada, em grande escala. Em grande escala, certo? Então, os russos queriam invadir e conquistar a Ucrânia com 90 mil pessoas e 19 mil soldados que eles concentraram bem perto daqui. 90 mil? Entendi. Isso é em grande escala? 90,000? For God's sake. That's full scale? Give me a break. What they wanted to do was scare the pants off Me poupe. O que eles queriam fazer era assustar o Zelensky. E conseguiram. Zelensky nomeou seu melhor amigo para negociar com os russos no dia seguinte ao início da invasão. Eles negociaram na Bielorrússia. Depois foram para Istambul e fizeram um acordo, certo? O acordo dizia que a Ucrânia não entraria na OTAN e que poderíamos fazer outros acordos para proteger os russos no Donbass. A Crimeia ficaria de fora. Em outras palavras, a Ucrânia poderia basicamente permanecer intacta, mas queríamos impor melhorias na situação dos falantes de russo. E o que aconteceu depois? Bem, os Estados Yes, na pessoa do Boris Johnson, vetaram isso. Isso é verdade? Claro que é verdade. Os negociadores ucranianos, novamente, o melhor amigo de Zelensky, voltaram e disseram exatamente isso. Ok, então deixe-me só terminar essa parte dizendo. Quando as pessoas dizem que os russos não iriam, bem, pessoas como o presidente Biden, dizem, você acha que os russos vão parar na Ucrânia? Você acha mesmo? A Polônia é a próxima, depois os Estados Bálticos. Então, nem pense que os russos vão parar na Ucrânia. Bem, o fato é que, embora a mídia não informe as pessoas sobre isso, os russos já pararam. Eles pararam em abril de 2022, 6 semanas após a invasão, certo? Por que eles pararam? Porque havia um acordo, nada de Ucrânia na OTAN e alguma desmilitarização nessa linha. Então, olá pessoal, fiquem atentos, os russos já pararam. Eles não queriam tomar o Donbass fisicamente, muito menos o resto da Ucrânia, muito menos a Polônia, muito menos os Estados Bálticos. Então eles já pararam. O que isso significa? Isso significa, em primeiro lugar, que a maioria das pessoas não percebe isso, porque não foi dada atenção suficiente ao assunto. Também significa que Trump pode dizer, veja, essa não é a minha guerra. Os russos têm interesses legítimos aqui. O próprio Trump disse. Ele disse isso há cerca de 2 meses. Veja, eu posso entender porque os russos não gostariam da OTAN na Ucrânia ou da Ucrânia na OTAN. Eu posso entender por quê. Sim, eu posso. Bem, olá. Isso já resolve boa parte do enigma. Então, o que estou dizendo aqui é que Trump está em uma posição forte. Acho que ele pode reunir suas forças e dizer, ok, Sr. Putin, vamos fazer um acordo. Ok, Mr. Putin, we'll make an agreement. You've won militarily, but please help us. Vocês venceram militarmente, mas por favor, nos ajudem a mostrar flexibilidade suficiente para que possamos maquiar essa derrota da OTAN, da Ucrânia e dos Estados Unidos. Isso é possível. Provável? Eu diria que pode ser provável, porque vejo sinais,
e sou uma voz fora do consenso nisso, de que Trump e Putin, apesar de todas as traições, apesar de toda a enganação que ocorreu nos Estados Unidos e no campo da OTAN, ainda vão chegar a um acordo que reconheça os interesses centrais da Rússia, não admita a Ucrânia na OTAN e forneça o tipo de cordão sanitário ou zona de amortecimento que satisfaça os russos, garantindo que eles tenham um grau razoável de segurança, sem que os Estados Unidos, a OTAN ou qualquer outro tentem ameaçá-los como fizeram nos últimos anos. Sim, bem, a retórica mudou muito, porque muitas das coisas às quais você se referiu, por exemplo, a arquitetura de segurança europeia, costumavam ser discutidas entre os próprios europeus. Os alemães diziam que o perigo era criarmos uma Europa sem os russos, que isso poderia se tornar uma Europa contra os russos. Ou seja, revivendo novamente a lógica da Guerra Fria. Macron, na França, fazia argumentos semelhantes, dizendo que precisávamos encontrar um lugar para a Rússia na arquitetura de segurança europeia. Tudo isso acabou. Agora tudo se resume a Putin é um homem mau, os russos são imperialistas, e não há qualquer dissidência. Não há aceitação de outros argumentos. Mas o que acho fascinante é o papel dos alemães. Não para implicar só com os alemães. Acho que muitos outros europeus também estão bastante enlouquecidos. Os estados bálticos, quero dizer, a Escandinávia, têm a impressão de que perdemos completamente o juízo aqui. As discussões racionais desapareceram, não há mais debates adequados. Mas os alemães realmente parecem se destacar um pouco, e isso é algo que os russos aparentemente perceberam, que agora substituíram o grande adversário dos Estados Unidos pelos alemães. Os alemães têm consciência disso? E por que você acha que essa mudança aconteceu? Porque a Alemanha foi realmente a criança prodígio do pós-Segunda Guerra Mundial. Eles aprenderam com a história. Iriam focar no crescimento econômico, sempre buscar a diplomacia e evitar o militarismo. Essa era a lição histórica que tinham. E agora, claro, é uma Alemanha muito diferente. Sim, Glenn. Eu me sinto muito próximo desse assunto. Tendo estado na Alemanha recentemente e também tendo passado 5 anos oficialmente na Alemanha, trabalhando para a agência em que trabalhei. Então eu achava que conhecia a Alemanha muito bem. E quando recebi todos os visitantes que queriam ir a Munique, onde estive estacionado tanto nos anos 60 quanto nos anos 70, eu fazia questão de, depois de visitar a Hofbrauhaus e todas essas coisas, incluir Dachau no itinerário, para que eles se lembrassem de que isso também fazia parte da Alemanha Dachau, os campos de concentração e assim por diante. Então, por que os alemães estão desnutridos em relação à verdade? Bem, isso se deve claramente à sua subordinação à grande mídia, a mídia corporativa. A mídia corporativa que controla o que sai na imprensa e nos meios eletrônicos. Mas sabe, isso é realmente perturbador, porque por um lado, você tem as pessoas mais bem educadas, talentosas, bem, antes e depois da Segunda Guerra Mundial, como você mencionou, as pessoas mais cultas do Ocidente, ou entre elas, simplesmente incapazes de tomar decisões por si mesmas. Tenho criticado os alemães por serem infantis ou adolescentes, ou simplesmente por não conseguirem agir como adultos. Depois da Segunda Guerra Mundial, é claro, isso era compreensível. Agora, 80 anos depois, é difícil para mim entender. Mas eu apenas deduzo o exemplo de um advogado alemão que estava estudando para ser juiz na Alemanha no início de 1933, observando o que aconteceu depois que o Reichstag foi incendiado, e como medidas repressivas foram implementadas, e como as pessoas foram simplesmente doutrinadas a aceitar o que aconteceu. Ele falou sobre isso, estava escrito em seu diário. Seu nome era Sebastian Hafner, pseudônimo. Nome Stats, Raimund Pretzel. Real name Raimund Pretzel. And for those German people who are German, it's E para aqueles alemães que são alemães, é Geschichte eines Deutschen. Em inglês, é Defying Hitler. Você deveria ler. É realmente interessante.
O que ele destaca é que após o incêndio do Reichstag, Hitler tinha uma minoria de apoio, mas os social-democratas cederam, e então o Partido do Centro Católico também cedeu. E de repente Hitler tinha a maioria. E enquanto esse jovem advogado registrava o que via, ele observava seus colegas, advogados sofisticados se preparando para serem juízes, simplesmente dizendo: bem, por que você se importa se sua mesa está sendo revistada ou se suas conversas ao telefone estão sendo ouvidas? Por que isso te incomoda? Não faz tanta diferença assim. E então ele cunhou essa expressão alemã, deixe-me ver se consigo lembrar. Sim, era Schaffsmäßige Ergebenheit. Agora, é quase tão difícil de pronunciar em inglês. Now, it's almost as hard to pronounce in English. Schaf is sheep, okay? So it's Schafsmäßige. Schaf é ovelha, certo? Então é Schaffsmäßige, submissão de ovelha. Submissividade. Diga isso 3 vezes seguidas. Submissão de ovelha. Ok, meu Deus. Isso me incomoda porque era assim naquela época, em 1933. Em grande parte ainda é assim hoje, exceto pelo fato de que esse Merz talvez não permaneça no poder por muito mais tempo, que agora existe um partido majoritário inteiro, a alternativa para a Alemanha, o AfD, que tem muitos votos no Bundestag, e que agora há um verdadeiro desafio vindo de pessoas que dizem: olha, queremos um relacionamento melhor com o leste, como Willy Brandt, Ostpolitik. Queremos ter um relacionamento decente com a Rússia, e blá blá blá. O que estou dizendo é que apesar da mídia na Alemanha, a força desse partido Alternativa para a Alemanha, principalmente no que costumava ser a Alemanha Oriental, é muito, muito forte e está crescendo. Então, para adotar uma postura mais positiva, essa submissão tímida não é compartilhada por uma parcela crescente, quase majoritária, do povo alemão, pelo menos em termos partidários. E é realmente discutível por quanto tempo isso vai durar, ainda mais porque a dura realidade vai se impor quando alemães, franceses e britânicos disserem: meu Deus, engolimos demais aqui. Como podemos ajudar os ucranianos? Sim, vamos gastar bilhões de dólares no complexo industrial militar. Vamos comprar armas dos Astauses, mas por quanto tempo isso pode durar quando nossas economias estão indo à falência? E isso é verdade. Essas economias estão caindo realmente muito rápido. E o preço, ironicamente, o preço do que costumava ser o gás e o petróleo russos fornecidos a esses países, é a principal razão pela qual a Alemanha, por exemplo, se tornou um caso perdido em termos de industrialização. Eles estão sendo desindustrializados. Quero dizer, pelo amor de Deus, a Volkswagen. A Volkswagen demitiu trabalhadores, fechou fábricas e agora está produzindo tanques. Não há mais Fuscas, ou nem mesmo Golfs. É, sabe lá. Então, o complexo industrial militar, mais uma vez, para fechar o ciclo, está ganhando muito dinheiro. Por quanto tempo o povo alemão vai suportar isso, ou aceitar isso, ou permitir isso? Bem, a prova está no resultado. Eles vão ter que superar essa Schaffsmäßige Ergebenheit. Eu acho que, bem, quando você conversa com pessoas em toda a Europa, muita gente reconhece que algo está errado, que é um pouco estranho receber essa retórica emocional pesada sendo empurrada goela abaixo, e não há realmente debate, não há mais discussões. E se existe alguma posição contrária, ela é destruída com ataques pessoais bem rapidamente. E acho que muitas pessoas estão tendo dificuldade de encontrar palavras para expressar o que está errado. E acredito que uma maneira eficaz como a propaganda política funciona é que ela frequentemente apela para a bondade das pessoas. Ou seja, dizem: olhe para essas coisas terríveis, por exemplo, que estão acontecendo na Ucrânia. Certamente você sente empatia por isso. Veja o que está acontecendo com os civis. E todos teriam empatia. Então, ok, todo mundo concorda. E aí você passa para o próximo passo. Precisamos ajudar. E sim, é claro, você quer ajudar pessoas que estão sofrendo. E então você tem esse conceito de ajuda e pode preencher esse conceito com o que quiser. De repente, aumentar as tensões com a Rússia, de alguma forma, é ajudar. Lançar mísseis em cidades russas é ajudar. E qualquer um que se opõe a isso
não está apenas contestando a lógica ou apresentando novas evidências ou perspectivas, está indo contra a sua virtude. Porque agora, tudo se resume àqueles que se importam e àqueles que estão com o inimigo, efetivamente. E esse é o nível da análise, e é bastante chocante. Não há mais distinção entre o que você acha que seu oponente deveria fazer e o que você quer que ele faça. Por exemplo, quando ocorreram os ataques ao Irã, eu avisei, isso é uma tolice. Se eu estivesse aconselhando o Irã agora, eu diria, vocês precisam conseguir armas nucleares. Eles não vão parar. Eles vão tentar destruir vocês. Vão tentar transformar vocês em uma nova Síria, em uma nova Líbia. Israel, os Estados Unidos e outros vão continuar. Então, vocês iam conseguir armas nucleares. Ryan, Istinhaftem Perthmanemis no Crave, is inimensis no claminal. Sidenio, do Merfheim to him. It would be horrible. It would be a terrible precedent. And it's the same with the Ukraine war. E é a mesma coisa com a guerra na Ucrânia. Sabe, se você reconhece que isso é uma ameaça existencial para a Rússia, se estivesse aconselhando eles, diria, bem, sob nenhuma circunstância você pode permitir que esse incrementalismo da OTAN se consolide na Ucrânia, porque isso será uma ameaça existencial. E quanto mais a OTAN insiste, se não houver possibilidade de um acordo político para restaurar a neutralidade, o que você aconselharia os russos a fazer? Bem, você teria que tomar os territórios estratégicos-chave, que não pode permitir que a OTAN controle, e iria querer destruir a infraestrutura no restante do país para que não possa ser uma linha de frente útil. Mais uma vez, É melhor você parar, Glenn. você está se tornando. Mas isso não é algo que eu gostaria. A nação ucraniana está sendo destruída. Vamos ter caos na Europa por décadas. Isso vai alimentar a desconfiança e o ódio entre europeus e russos. Isso é um desastre. Mas é preciso ser honesto sobre as preocupações de segurança dos seus oponentes e sobre quais políticas racionais eles podem adotar para mitigar isso. Isso não significa que você queira que essas coisas aconteçam, mas é impossível fazer essa distinção na Europa hoje em dia. Tudo tem que ser sobre emoções. Então, tudo o que eles querem ouvir é que há um mocinho e um vilão, e qualquer coisa que você diga não pode ser vista como legitimar o oponente, o que significa que não resta mais análise. Tudo se resume a bem contra o mal, e não pode haver compreensão do oponente. Compreender agora é imoral, porque significa que você está do lado deles. É simplesmente absurdo. E uma vez que você percebe o nível do debate, não surpreende mais o fato de a guerra parecer ser a única opção que temos. E a mídia está agindo apenas como torcida. A palavra-chave que você acabou de usar, Glenn, é compreensão. Em alemão, verstehen significa entender. E talvez eu já tenha mencionado isso antes, mas talvez valha a pena repetir. Quando estive na Alemanha há cerca de 8 anos, vi um pequeno botão que você coloca no dedo e estava escrito Putin verstehen. Alguém que entende o Putin, certo? Agora, tinha o Putin ali e as palavras. E eu disse, meu Deus, oh meu Deus. Uau, esperança aqui. Então as pessoas estão tentando persuadir e tentar entender o Putin. Então eu peguei o negócio e meu colega disse, não, porque isso é pejorativo. Putin versteia. Isso significa que você está do lado do Putin. Esquece, pelo amor de Deus. Então deixa isso pra lá. Nem pense em usar esse negócio. Bem, quem, se não Angela Merkel, 2 meses atrás, quando ela disse, sabe, pensando bem, talvez os russos estejam realmente preocupados conosco, nós, alemães, certo? Então ela foi chamada, adivinha só, Glenn, Putin versteher. E ela disse com razão, não, espere um segundo. Olha, isso é realmente estúpido. Entender o seu inimigo é, sabe, ajudar a resolver as coisas. Então, Putin versteher não deveria ser um termo pejorativo, diz Angela Merkel. Depois de trair Putin 3 ou 4 vezes junto com a França sobre como conseguir um cessar-fogo, como chegar a um acordo viável que evitasse a guerra na Ucrânia.
Então, tudo o que estou dizendo é que agora até Angela Merkel está sendo acusada de ser marionete de Putin. Sabe, é realmente, acho que é algo único, é algo que nunca vi antes. Mas as pessoas estão fechadas para enxergar a realidade. É por isso que digo que, quando a realidade bater a porta e os Estados-Unidos, como acredito ser inevitável, se retirarem. E eu sei que muita gente diz, Ray McGovern, você é o ponto fora da curva aqui. Mas sabe, quando Trump diz, olha, a Ucrânia deveria ter armamento, e sabe, nós vamos produzir se vocês comprarem de nós, França, Alemanha, Inglaterra, sim, podemos fazer isso. Adoramos produzir armas. Sabe, armas são com a gente. Então vocês compram de nós e entregam para a Ucrânia. Vamos ver o que acontece. Quando a realidade bater, eu não daria muito tempo de mandato para o Scholz, e provavelmente ainda menos para o Starmer, porque as pessoas estão sofrendo. Eu estive em Londres, dei uma olhada, caminhei um pouco, e é uma cidade muito mais decadente do que eu me lembrava. As pessoas estão sofrendo. O Serviço Nacional de Saúde, do qual fui beneficiário, cuidou de mim excepcionalmente bem. Isso está sendo privatizado, pelo amor de Deus. Eu tive sorte, antes de privatizarem esse hospital em particular, o Hospital St. Mary's, onde fui atendido por nada menos que 7 especialistas para garantir que eu não tinha ossos quebrados ou para ver como poderiam resolver isso. Eles não conseguiram resolver porque era uma questão artrítica pré-existente. Mas o que estou dizendo é que as pessoas vão ter que perceber que este é um momento revolucionário. E acho que quanto antes, melhor. Os Starmers, os Scholzes e os Macrons não vão durar muito nesse mundo. Mas enquanto isso, o complexo industrial militar desses países, e especialmente dos Estados Unidos, vai vender todas essas armas, vai prosperar. E a gente se pergunta se a mídia algum dia vai perceber isso, antes que haja uma revolução de verdade, como em 1848. Sim, porque eu acho que a tendência de longo prazo é que as pessoas perdem a confiança na mídia, perdem a confiança nos políticos. E estamos vendo isso agora também em toda a Europa. Há uma crise de legitimidade em toda a Europa. No continente, quando você fala de Starmer, ele não é muito popular. Merz, Macron, quando há necessidade de reverter eleições, como foi feito na Romênia, tudo isso é discussão sobre como cancelar o principal partido de oposição na Alemanha. Você só pode fazer isso por um tempo, antes que o sistema político e social comece a se desestabilizar. Então há muito autossabotagem acontecendo no momento, e eu só vejo as pessoas insistindo ainda mais, não vejo bom senso ou qualquer discussão sobre isso. Mas sobre esse tema, sobre a falta de confiança no sistema político, isso também se liga ao Russiagate, porque muitas revelações vieram à tona recentemente. Isso é algo que, claro, destruiu muita confiança, com razão, na classe política, assim como na mídia e nas agências de inteligência, aliás. Mas agora vemos que Tulsi Gabbard divulgou esses novos documentos. Eu queria te perguntar, porque isso está meio relacionado ao ódio à Rússia, que realmente saiu de controle na última década. Você foi uma das poucas pessoas que se manifestou desde o início, dizendo que essa história de Russiagate era pura bobagem, que não fazia sentido. Você apontou tudo o que estava errado e escreveu muito sobre isso. Então queria saber sua opinião sobre essas novas revelações. Com seus quase 30 anos na CIA, o que você acha dessas novas revelações e da ideia de traição de Obama, como Tulsi Gabbard colocou? Bem, o ponto principal, Glenn, é que a russofobia prevalece em nosso país. E isso se deve em grande parte a essa história inventada de hackeamento russo e interferência russa na eleição de 2016. Então, eu tenho acompanhado isso como um cão de guarda, certo? E tenho conversado, por exemplo, com muitos profissionais da mídia pró-Partido Democrata. E um deles me perguntou, há cerca de 2 anos, McGovern, por que você é tão obcecado pelo Russiagate? Por que você se importa se é verdade ou não?
se os russos invadiram ou não o Comitê Nacional Democrata. E eu já vinha debatendo isso com ele há muito tempo. Finalmente, eu disse, acho que é porque a Rússia tem armas nucleares. E ele pensou por um segundo e disse, bem, eu suponho. Basta dizer que tudo isso foi inventado pelo Obama em primeiro lugar. Seu principal conselheiro John Brennan, chefe da CIA, James Comey, chefe do FBI, James Clapper, que era diretor de inteligência nacional, e os generais e almirantes da segurança nacional que concordaram com isso. E foi tudo criado do nada. Não houve hackeamento russo. Não houve interferência russa na eleição de 2016. Sabemos disso pelas evidências empíricas que observamos e por nossa experiência ao analisar o que está acontecendo nas relações entre Rússia e Estados-Unidos. Agora isso já foi comprovado. Agora, a diretora de inteligência nacional sob Trump, Tulsi Gabbard, divulgou documentos que detalham tudo o que aconteceu, onde as pessoas honestas dentro da CIA, o que me deixa feliz em saber que ainda existem na CIA, estavam dizendo, olha, o Sr. Putin não tem preferência entre Hillary Clinton e Donald Trump. Pelo amor de Deus, não há preferência alguma. O diabo que ele conhece, Hillary Clinton, ele não gosta dela, mas diz que pode trabalhar com ela. Donald Trump, meu Deus. E o que eu disse na época se aplica aqui. O que um presidente russo procura em um presidente americano é previsibilidade. Quero dizer, faz sentido. Esse presidente tem o dedo nos códigos nucleares. Então, o que você deseja é um presidente com quem possa conversar? Um presidente que seja previsível. Agora, Trump era o epítome da imprevisibilidade. Sempre achei, desde o início, que essa ideia de que Putin preferiria que Trump assumisse o exemplo máximo de imprevisibilidade era uma loucura, certo? Mas é claro, essa história se desenrolou. Coisas foram inventadas. A invasão russa foi desmentida por depoimento oficial sob juramento perante o Comitê Seleto da Câmara em 5 de dezembro de 2017. Certo? O quê? Quase 8 anos atrás. O que aconteceu? Bem, o chefe das pessoas que fizeram a perícia disse, bem, não há indicação de qualquer exfiltração de e-mails do DNC. Em outras palavras, não houve invasão. Tinha que ser uma cópia. Em outras palavras, não havia nenhum vestígio na internet, nenhum vestígio no éter. Na verdade, foi uma questão de alguém no DNC, ou alguém com acesso aos computadores do DNC, inserir um pequeno pendrive e copiar, não baixar, copiar por pendrive. Podemos provar isso hoje em dia, com base nos princípios da física. Pelo amor de Deus. Sabíamos a capacidade de um pendrive. Sabíamos a velocidade com que isso foi copiado. E podíamos dizer, veja, isso não foi um hack. Finalmente, no dia 5 de dezembro, o chefe da equipe de perícia, uma equipe fora do FBI, comandada por um ex-membro do FBI, testemunhou sob juramento. Não houve hack russo. Ninguém hackeou aqueles e-mails do DNC. Nem a Rússia, nem qualquer outra pessoa. Agora, o que aconteceu? Adam Schiff assumiu o cargo de chefe do Comitê de Inteligência da Câmara no mês seguinte, antes do qual esse depoimento sob juramento ocorreu. E ele colocou isso em seu cofre e manteve lá por 2 anos e meio. Não estou brincando. Esse depoimento que dizia que os russos não invadiram o DNC ficou trancado a 7 chaves. E finalmente, alguém disse ao então presidente Trump, ei, senhor presidente, você é o presidente? Você poderia liberar esse depoimento? Ele respondeu, apenas diga ao Adam Schiff que se ele não liberar amanhã, você vai liberar. Ok. No dia seguinte, Adam Schiff libera o depoimento. Ok, agora, um depoimento muito comprometedor. Foi liberado junto com cerca de outros 56 memorandos. E bem, será que a grande mídia pode ser perdoada por ter deixado isso passar? Não. Eles não podem ser perdoados, pelo amor de Deus. O que aconteceu? Bem, isso foi divulgado por Adam Schiff em 7 de maio de 2020. Que dia é hoje? 25 de julho de 2020.
ainda está sendo mantido em segredo. A grande mídia não mencionou o fato de que toda essa história sobre o suposto hackeamento russo dos e-mails do Comitê Nacional Democrata, que foram tão prejudiciais para Hillary Clinton, que os russos não tiveram nada a ver com isso, que nem sequer foi um hackeamento. Foi um pendrive de alguém com acesso àqueles computadores. Agora, o que isso significa? Isso significa tudo. Isso significa que a mídia ainda está controlando o que os americanos podem pensar ou acreditar. E agora a mídia está aparecendo e dizendo, ah, sim, Tulsi Gabbard. Is coming out and saying, "Oh yeah, Tulsi Gabbard. She says she's got documents. We got other documents." Ela diz que tem documentos. Nós temos outros documentos. E eles estão semeando uma completa confusão entre o povo americano. É muito, muito bem. Eu não diria frustrante, porque não devemos ficar frustrados ou desanimar as pessoas. Isso não é permitido. Não podemos ficar desanimados. Isso provoca raiva. E a raiva é uma virtude, segundo Tomás de Aquino, apenas a quantidade certa de raiva. A ideia pitagórica de que apenas a quantidade certa de virtude é uma virtude. Então, estou virtuosamente irritado com tudo isso. E estou tentando encontrar uma maneira, Glenn, de encontrar pessoas mais inteligentes do que eu, porque deve haver pessoas que sabem como colocar seu programa e outros na grande mídia. Into the mainstream media. I know you're having considerable success. I suspect. Eu sei que você está tendo um sucesso considerável. Suspeito que a maior parte disso seja com os já convertidos, por assim dizer. Acho que a culpa não está nas estrelas, mas em nós mesmos. Será que não somos inteligentes o suficiente para encontrar uma maneira de entrar na consciência popular, de modo que as pessoas não possam mais pensar em Putin e nos russos como algo com o que se deva lidar a todo momento? Acho que somos capazes de fazer isso, mas ainda não encontrei ninguém que consiga reunir pessoas de relações públicas, pessoas técnicas, pessoas políticas, alguém inteligente o bastante para fazer isso acontecer. Quero dizer, tem que ser possível, Glenn. Se pareço um pouco frustrado, bem, não estou. Estou com raiva. If I seem a little frustrated, well, I'm not. I'm just angry. Oh, makes sense. Well, some of this Faz sentido. Bem, alguns desses documentos, no entanto, porque o hackeamento da eleição, os russos roubando isso, usando para influenciar a eleição a favor do Trump, isso deveria ser esse grande ataque à democracia americana, algo que precisava ser vingado, o que, novamente, teve um efeito colateral de intensificar o conflito na Ucrânia. Bem, esses documentos mostram que o suposto hack tinha baixa confiança, segundo o que dizia nesse documento. Mas, mais uma vez, as agências de inteligência continuaram promovendo isso como sendo altamente confiável, contrariando os próprios documentos que tinham em mãos. E a mídia, muito, muito pouco crítica. E achei que foi um bom ponto que você levantou. Onde está a cobertura da mídia agora? Porque isso realmente estava em destaque, dominava as manchetes, ajudou a polarizar a sociedade, criou restrições à liberdade de expressão, porque, de repente, todos precisavam ser protegidos contra esse tipo de desinformação, e como a Rússia estava atacando nossas democracias. E claro, temos que considerar a possibilidade de guerra com a Rússia. E agora está provado. Tudo foi baseado em uma farsa para tentar derrubar a presidência de Trump. Onde está a responsabilização? É um pouco chocante não haver qualquer responsabilização para a mídia que divulgou essas informações por anos e anos. Se eles não concordam com os documentos, ao menos publiquem matérias, debatam o assunto. Qual é o contra-argumento? Mas ignorar isso é apenas mais cumplicidade. E isso é muito perigoso, porque só vai continuar minando a confiança na mídia, que no momento não é confiável. Mas ninguém se beneficia disso, de não ter uma mídia confiável. Trustworthy media. That's exactly right. Now, Isso mesmo. Agora, a chamada avaliação da comunidade de inteligência que Obama ordenou, que foi preparada e dizia, sim, os russos invadiram e fizeram todas essas coisas terríveis para desviar a eleição, fazer Hillary perder, sabe, e tudo isso. Bem, isso não foi preparado por 17 agências de inteligência. Como Hillary Clinton afirmou, e foi autorizada a afirmar por 2 ou 3 meses antes de um congressista perguntar ao diretor de inteligência nacional, James Clapper,
quantas agências realmente participaram disso. E ele disse, na verdade, só 3. Ué, achei que fossem 17. Não foi. Isso foi muito rápido, então só precisamos de 3. Quem eram elas? O FBI, a CIA e a NSA, a Agência de Segurança Nacional, sob a tutela do Sr. Clapper, que era o diretor de inteligência nacional. Mr. Clapper, who was the National Intelligence Director. So Obama asked us to do that. So it wasn't. Então, o Obama nos pediu para fazer isso. Então foram 3 agências de inteligência. Bem, agora sabemos por documentos que foram apenas 5 analistas escolhidos a dedo da CIA, FBI e NSA. As próprias agências não participaram da elaboração desse relatório. John Brennan, da CIA, direcionou qual seria o resultado. Isso ia contra a intuição dos bons analistas, que sabiam que a Rússia não tinha preferência. Mas essa é uma técnica típica. Você reúne um grupo de pessoas que vão escrever o que você quer que elas escrevam e recebem prêmios em dinheiro por isso. Coloca os verdadeiros analistas de lado e faz com que os escolhidos a dedo preparem o que for necessário, por assim dizer. Agora, um desses caras... sim, tem uma foto aqui. Tão recentemente quanto no ano passado, esse sujeito chamado Michael Van Landingham tem uma foto, certo? Ele se gabou em uma revista sobre como confirmou que a Rússia interferiu em 2016 para ajudar. E quem é ele? Ele era um analista neófito de alguma outra agência que foi recrutado por John Brennan. Você coloca essas pessoas no lugar certo e segue com elas. Isso já aconteceu antes, na verdade, quando eu ainda trabalhava na CIA. O diretor Bill Casey queria provar que os russos estavam por trás da tentativa de assassinato do Papa. Então ele pediu para nós, os analistas, criarmos essa história. E nós dissemos que não, que eles não estavam por trás disso. Não havia evidências de que eles estavam envolvidos. Então o que ele fez? Então o que ele fez? Criou uma equipe de 5 pessoas, outros analistas, colocou-os em uma diretoria separada e disse agora encontrem a resposta certa. E adivinha o que eles encontraram? Que os russos e os búlgaros certamente eram responsáveis por tentar matar o Papa. É assim que os russos são. Então é uma técnica antiga. Você pega essas pessoas. E nós não percebemos que eram apenas 5, mas eram 5. Todos estavam sob o comando de John Brennan da CIA. E todos mentiram descaradamente. Talvez esse cara fosse tão ingênuo que achou que não estava mentindo. Mas de qualquer forma, lá está ele. Certo. Então por quê? Como eles conseguiram se safar disso? Bem, são as mesmas pessoas, ou os herdeiros das mesmas pessoas, quero dizer. John Brennan, chefe da CIA, foi escolhido a dedo por George Tenet. Certo. Agora, George Tenet foi o diretor da CIA que se curvou a Dick Cheney e disse sim, há um monte de armas de destruição em massa no Iraque. Você sabe, elas estão lá. E além disso, há ligações entre Saddam Hussein e Al-Qaeda. Sotto voce, em outras palavras, Saddam Hussein tem algo a ver com o 11 de setembro. Ambas essas afirmações foram completamente inventadas. Mas Cheney queria que essa história fosse contada. E assim, uma estimativa datada de 1º de outubro de 2002, que eu chamo de prostituta da Babilônia. Acho que deram outro nome para ela, certo? 4 diretores nacionais de inteligência foram responsáveis por montar esse documento. Estava errado em todos os aspectos. E foi usado como base para a apresentação de Colin Powell, por assim dizer, a apresentação de mentiras, no Conselho de Segurança da ONU, em 5 de fevereiro de 2003, certo? E o que aconteceu com essas pessoas? Ganharam bônus. Alguns foram promovidos. Ou seja, 1 milhão de iraquianos mortos, com base em evidências duvidosas e contaminadas. Agora, não acredite só na minha palavra. O presidente do Comitê de Inteligência do Senado, em 2008, após um estudo de 5 anos, disse que as evidências usadas para justificar o Iraque eram não confirmadas, contraditórias ou até mesmo inexistentes. Ponto final. Fecha aspas. Pode confiar nessas palavras. Certo. Eu te pergunto, como é a inteligência inexistente? Esse é o presidente do Comitê de Inteligência do Senado. Foi um relatório bipartidário. Confira, foi em junho de 2008, se não me engano.
certo? Bem, inteligência que não existe, eles inventam. Então, o motivo pelo qual isso pode acontecer é porque ninguém é responsabilizado. Então, por que estou dizendo tudo isso? No one is held accountable. So, what do I say all this? This time, there's a major Desta vez, há uma diretora de inteligência importante que está tentando responsabilizar as pessoas, inclusive o presidente dos Estados Unidos, pelo amor de Deus, certo? O nome dela é Tulsi Gabbard. Eu a conheço. Eu a informei quando ela era deputada. Ela é extremamente inteligente. Ela faz as perguntas certas. Não concordo com tudo o que ela fez, mas ela desafiou o Estado profundo, pelo amor de Deus. Uau! E agora ela precisa, por assim dizer, enfrentar o desafio entre a imprensa tradicional, a grande mídia e o Estado profundo. Personificar essas pessoas que agora, segundo documentos, inventaram tudo isso. Então isso é novo. Ela pode ter sucesso? As chances estão contra ela. Can she succeed? The odds are against her. And, unless the major media decides, well, maybe... E sabe, a menos que a grande mídia decida, bem, talvez devêssemos contar a verdade pela primeira vez, ou talvez devêssemos confessar que, sabe, não acertamos tudo. Isso não me parece provável. Então, tudo o que estou dizendo aqui é que Tulsi Gabbard, eu admiro muito por fazer isso, as pessoas precisam perceber que ela está andando em terreno perigoso. Agora, ela tem não só o trabalho das pessoas que divulgaram esses documentos na última semana ou algo assim, mas também o nosso trabalho. Os profissionais de inteligência veteranos pela sanidade, como eu disse antes, acompanharam isso de perto. Analisamos as implicações das questões técnicas relacionadas ao suposto hack russo inexistente. E também falamos sobre o envolvimento pessoal do presidente Obama nisso. Obama's personal involvement in this. Now, it's interesting that Tulsi Gabbard... Agora, é interessante que Tulsi Gabbard e os documentos estejam falando sobre Obama como sendo o principal responsável e culpado, mas eles realmente não apresentaram muitas evidências disso antes da eleição. Depois da eleição, ele os fez produzir essa avaliação da comunidade de inteligência, que foi meretrícia. Mas antes da eleição, acho que é realmente importante que as pessoas saibam disso. Revisitando meus registros, foi meio que uma viagem pela memória. Mas lá em, acho que junho de 2022, contei uma história sobre e-mails do FBI que foram divulgados em conexão com o julgamento de um sujeito chamado Sussman, um grande advogado do Comitê Nacional Democrata, que claramente mentiu para o FBI, mas foi absolvido por um júri de DC. FBI, but was acquitted by a DC jury. Anyhow, these emails... De qualquer forma, esses e-mails mostram que Obama estava ativamente incentivando seus principais oficiais de segurança a seguir em frente e criar essa falsa acusação de invasão pela Rússia. Os e-mails recém-divulgados sobre os quais escrevi mostram que o Bureau, ou seja, o FBI, ainda estava insistindo ou solicitando, em 13 de outubro, por favor, nos deem os resultados forenses. CrowdStrike. Vocês fizeram a perícia, por favor. Estamos sob pressão para apresentar resultados. Isso foi em 13 de outubro de 2016. Obama não queria esperar por isso. Ora, a eleição estava chegando em 8 de novembro. Então, o que mostram os registros? Os registros mostram que Obama escolheu a dedo James Clapper, que é famoso por dizer, você sabe, os russos são russos. Eles são quase geneticamente inclinados a fazer o mal, a fazer blá 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 blá. Quase genético. Uau, ok. Então eles escolheram o Clapper e depois escolheram um sujeito chamado Jay Johnson. Agora, por que ele escolheu Jay Johnson? Bem, ele é advogado e já tinha flexibilizado a lei antes, dizendo para o Obama, sim, tudo bem, você pode matar por ataque de drone. Você pode matar esta pessoa, aquela pessoa, com pouquíssimas evidências. Ah, até cidadãos americanos? Tudo bem também. O Jay Johnson é casado com uma mulher católica, certo? Ele disse, estou tão feliz por não ter me convertido ao catolicismo, porque aí eu teria que me confessar. E pelas coisas que eu fiz, prefiro não ter que fazer isso. Enfim, Jay Johnson e James Clapper foram chamados pelo Obama antes mesmo de terem as perícias, e ouviram. Olha, façam aquele memorando. Digam que os russos estão hackeando para ajudar o Trump contra Hillary. Are hacking to help Trump against Hillary. So,
This is what the memo said. October 7th. Então, é isso que o memorando dizia. The US intelligence community 7 de outubro de 2016. A comunidade de inteligência dos Estados-Unidos está confiante de que o governo russo dirigiu os recentes comprometimentos de e-mails de cidadãos americanos e assim por diante. Esses roubos e divulgações tinham a intenção de interferir no processo eleitoral dos Estados. E Jay Johnson explicou ao Congresso, ao Comitê de Inteligência da Câmara, abre aspas, o presidente aprovou a declaração de 7 de outubro. Eu sei que ele queria fazer a declaração para que fosse definitivamente uma declaração do governo dos Estados Unidos. Não só do Clapper, não só minha. Era o governo dos Estados Unidos, certo? Agora, o ponto principal aqui é claro que Obama sabia que a eleição estava chegando. Ele não queria esperar pela perícia, porque a perícia provavelmente não seria tão boa assim, certo? forensics are not likely to be all that good, okay? So he said, look, you two guys, not the FBI. Então ele disse, olha, vocês dois, não o FBI, vamos lidar com eles depois. Vocês dois publiquem esse negócio sobre hacking exatamente 1 mês e 2 dias antes da eleição. Agora, por que estou dizendo tudo isso? É porque os democratas e o governo estavam realmente tendo dificuldades para convencer as pessoas dessa história sobre hackers russos invadindo o DNC. Então, o que aconteceu depois? Bem, eu estava em um think tank democrata, o antigo think tank do John Podesta. Enfim, eu estava lá em abril de 2017 e Jennifer Palmieri, que foi a responsável pelo PR da Hillary durante a campanha, explicou o que tinha acontecido. Ela explicou que os democratas decidiram, quando aconteceu a Convenção Nacional Democrata e o Wikileaks divulgou aqueles documentos, que o mais inteligente seria culpar os russos. Culpar os russos. Culpar os russos pelo vazamento. Blame it on the Russians. Blame it on the Russians. Blame the release on the Russians. And that way they would divert attention from the content. Dessa forma, eles desviariam a atenção do conteúdo dos e-mails, que mostravam de fato que Hillary havia roubado a indicação de Bernie Sanders no início daquele ano. Então foi uma distração. E depois, vamos colocar os russos nisso e garantir que os russos sejam associados ao Trump. Foi isso que Palmieri indicou, que foi decidido na convenção. E então, ela disse que estava em seu carrinho de golfe, indo de um veículo de imprensa ao outro, tentando vender essa história. E ninguém acreditava, ninguém mesmo. Muito difícil, ela diz. Eu estava lá, eu ouvi. Muito difícil vender essa história. Mas então, quando voltamos para Brooklyn, Brooklyn era a sede da campanha da Hillary, parece que as coisas começaram a acontecer. Then things seem to start to happen. In August and September, Em agosto e setembro, correspondentes, jornalistas que tinham ótimas relações com a inteligência, começaram a nos contar detalhes sobre isso, e algumas coisas foram publicadas. Mas ainda precisávamos de uma declaração pública. Precisávamos de algo definitivo. E a eleição estava chegando. E adivinha? Cito Jennifer Palmieri. Finalmente chegamos ao ponto. Em 7 de outubro, o governo divulgou um memorando realmente impressionante. Quão impressionante foi para o diretor de Inteligência Nacional e o diretor de Segurança Interna emitirem uma declaração, uma longa declaração, dizendo com alta confiança que a Rússia estava interferindo na eleição e que também estava coordenando o momento dos ataques e dos vazamentos. E nomeou as instituições, Wikileaks e outras, como sendo lideradas pela Rússia. E como foi impressionante ser tão certeiro e tão público. Então eu realmente acho, diz Jennifer Palmieri aqui em abril de 2017, que a resposta para os democratas agora, tanto na Câmara quanto no Senado, é falar mais sobre isso. Falar mais sobre isso e tornar isso mais real. Então você tem que ir a esses, quando eu morava em Washington. Eu era um incômodo para essas pessoas, sempre tentando fazer a primeira pergunta. Então, tudo que estou dizendo aqui é que Obama não só foi o arquiteto disso, como também convenceu 2 líderes muito flexíveis, Jay Johnson e James Clapper, a divulgar isso 1 mês antes da eleição. E então, depois da eleição, meu Deus, o que aconteceu? Hillary perdeu de qualquer jeito, certo? E então eles tiveram que encobrir seus rastros. Foi então que Obama designou a CIA, a NSA e o FBI para criar esse, entre aspas, memorando da comunidade de inteligência,
que certificou a invasão, certificou a interferência sem qualquer evidência. E agora toda essa história está sendo revelada por esses e-mails, nos quais oficiais honestos da CIA estão dizendo: bem, espere um segundo. Essa pessoa, próxima ao Putin, disse que Putin não se importa nem um pouco com quem vence. Sabe, ele pode trabalhar com qualquer um e não tem preferência. E John Brennan distorceu isso completamente e disse: não, aqui está uma cláusula de uma coisa que acabei de encontrar, não disponível para todo mundo. Assim, há uma preferência real pelo Trump. E é por isso, para te citar, é por isso que a Hillary perdeu. Sotto voce. That's why Hillary lost. So now we're getting to the bottom of that thing. All I can say is... Então, agora estamos chegando ao fundo dessa questão. Tudo o que posso dizer é que a Tulsi assumiu um grande desafio. E se fosse necessário, ou talvez eu já tenha mencionado isso, quando Obama... Bem, antes de Obama deixar o cargo, 2 de janeiro de 2017, agora o presidente eleito Trump está esperando para assumir o cargo. O que acontece? Bem, Chuck Schumer, o chefe do Senado, liga para Rachel Maddow e diz: Rachel, preciso te ver, tenho uma informação bombástica. Então a gente pensa: qual é Chuck? E aí o Chuck aparece naquela noite e ela diz: então isso é ao vivo, claro. Ela pergunta: agora Chuck, o que você tem? Ele responde: bem, eu achava que o Trump era uma pessoa bem inteligente, mas ele fez uma coisa realmente estúpida. E o que seria isso, Chuck? Really stupid thing. What would that be, Chuck? He's taken on the intelligence community. Ele enfrentou a comunidade de inteligência. E eles têm 1001 maneiras de se vingar de você. É algo muito, muito, muito perigoso de se fazer. Uau! Obrigado, Chuck. O que a Rachel deveria ter dito, claro, era: você quer dizer, senador Schumer, que o presidente eleito deveria ter muito medo da comunidade de inteligência? Essa é claramente a mensagem, certo? Bem, o que aconteceu depois, claro, isso foi em 2 de janeiro. No dia 5 de janeiro de 2017, Obama se reuniu com Brennan, Comey, o chefe da NSA e apenas mais alguns assessores e disse: certo, agora vamos divulgar aquela avaliação da comunidade de inteligência que diz que os russos fizeram o possível para ajudar Trump a vencer e que eles são em grande parte responsáveis pela derrota da Hillary. Isso será publicado amanhã. That's published tomorrow. So tomorrow, you go down and brief. Então, amanhã, você vai lá e informa o presidente eleito porque não queremos que ele seja pego de surpresa com isso, certo? Então ele designa Clapper, Brennan e Comey para irem a Nova York informar o Trump. Eles chegam lá e dizem: agora, Sr. Trump, isso é um pouco constrangedor. Mas hoje mesmo, foi publicado um relatório da comunidade de inteligência dizendo que os russos realmente ajudaram você a ganhar a eleição. Só não queríamos que você fosse pego de surpresa. Já foi publicado hoje. Vai sair na imprensa. E então Comey, conforme combinado previamente com Obama, diz: agora, senhores, poderiam por favor se retirar? Tenho algo muito sensível para dizer ao presidente eleito. Claro. Então Comey diz: senhor presidente eleito, não sei, isso é muito constrangedor para mim. Mas há um relatório calunioso circulando na imprensa. É sobre você supostamente se envolvendo com prostitutas em Moscou. E é algo explícito. É horrível. E não está confirmado. Não está confirmado. Mas isso também está saindo hoje e está na imprensa. E só queríamos te avisar para que você saiba. Ok? Agora, Glenn, se você tivesse um corretor de imóveis de Nova York, com pouca experiência em Washington, se fosse eu, ou Bill Binney, ou qualquer outra pessoa, teríamos dito: muito obrigado, diretor Comey. Por favor, volte e limpe sua mesa. Você está fora daqui. Nós conhecemos esse truque. Me poupe. Me poupe. Você está fora daqui. Esse é um truque usado com todo mundo. Só para você saber. Só para você saber. Prostitutas em Moscou. Cai fora, Comey. E não apareça mais na minha porta. Get out of here, Comey, and don't talk on my doorstep again. Instead, Trump convinced... Em vez disso, Trump, convencido de seus poderes de persuasão e de sua personalidade magnética, passa os 2 meses seguintes tentando conquistar Comey. Mais tarde, Comey, junto com Brennan, do chamado Deep State, praticamente o emasculou durante seus primeiros 4 anos. E agora, as pessoas que estavam lá na época, Kash Patel, agora chefe do FBI, e outros que também estavam presentes, sabiam o que estava acontecendo.
Devin Nunes, que era o chefe do Comitê de Inteligência da Câmara, agora é chefe do Conselho Consultivo de Inteligência Estrangeira do presidente. Então, eles têm os documentos. Os documentos estão aí. Será que a grande imprensa conseguirá suprimi-los ou aparentemente refutá-los? Eles vão tentar. Depende de nós, Glenn. E é por isso que agradeço essa oportunidade de dizer tudo isso. Depende de nós garantir que isso não aconteça. Mas estamos enfrentando dificuldades porque a grande mídia é o que é. E há muitos interesses profundos envolvidos aqui, incluindo o próprio presidente, o presidente Obama, que se você olhar honestamente para os documentos e o que ele fez bem antes da eleição, ou seja, causar aquele episódio em 7 de outubro de 2016 dizendo os russos invadiram, eles não tinham provas, não tinham um relatório da unidade forense que deveria encontrar as evidências. Obama disse a eles, vão em frente mesmo assim. E Johnson depois disse, bem, o presidente queria que fizéssemos isso. Então, era o presidente do governo, não só eu, e não só o Clapper. Me poupe. Esse era o tipo de gente que tínhamos nos altos escalões do nosso governo naquela época. É realmente estranho que tudo isso tenha acontecido sem qualquer resistência significativa. Mas agora que muitas dessas informações estão vindo à tona, não dá mais para refutar. Também parece que a Tulsi Gabbard está pressionando bastante, especialmente contra o Obama, por algum tipo de responsabilização. Só para encerrar, você acha que algo positivo pode surgir disso se começarmos a resolver a questão do Russiagate? Você acha que é possível, pelo menos, mudar um pouco o rumo, restaurar um pouco da razão, ao menos reavaliar parte do nosso ódio cego contra a Rússia e os russos? E isso seria importante para normalizar a ideia de que é possível, pelo menos, discutir as preocupações de segurança dos seus oponentes. That's the $64 question, Glenn. Essa é a pergunta de $1 milhão, Glenn. Muita coisa depende da resposta para isso. Eu mencionei o Iraque. Ninguém foi responsabilizado. Eu tinha a ideia de que a CIA deveria ser dissolvida, que um grupo independente de pesquisadores deveria atuar como analistas da CIA, e que todo o pessoal de operações secretas que derruba governos deveria ficar sob o comando do Pentágono, onde é o lugar deles. E então pensei, bem, não, mesmo o conselho de avaliação, até os analistas, estão tão corrompidos que talvez seja melhor acabar com tudo. Mas depois pensei, talvez isso seja jogar o bebê fora junto com a água do banho. Agora a água do banho é muito, muito profunda e recebe todo o financiamento e tudo mais. Mas ainda assim, os analistas da CIA e da comunidade de inteligência mantiveram a verdade de que o Irã não estava trabalhando em uma arma nuclear, que eles haviam parado no final de 2003 e não resmurtai numa arma nuclear. Isso não tem a ver com enriquecimento. Quero dizer, é uma arma, certo? Isso foi importante. E a Tulsi Gabbard, para seu crédito, em março passado, reiterou isso, o que tem sido reiterado todos os anos. Agora é um cenário diferente, um cavalo de outra cor, porque não temos mais a IAEA nesses locais. Mas eu estava dizendo, uau, ainda existem alguns analistas honestos na comunidade de inteligência, e especificamente na CIA. Agora, fico animado em saber que havia analistas na CIA que defenderam seu ponto de vista, dizendo que isso era estúpido, injustificado. Não havia evidência de qualquer preferência do Sr. Putin por Trump. Pelo contrário, havia muitas evidências de que, em primeiro lugar, ele não estava nem aí. Ou, em segundo lugar, ele na verdade preferia Hillary Clinton. Melhor lidar com o diabo que você conhece do que com o diabo que você não conhece. Há evidências. Então, o que eu concluo é, olha, ainda existem algumas pessoas honestas fazendo análises na CIA. Meu arrependimento? Nenhuma delas, nenhuma, teve coragem de pedir demissão, ir à imprensa, denunciar e dizer, olha pessoal, é isso que está acontecendo. E isso pode ser perdoado porque para quem eles iriam? Que parte da imprensa contaria honestamente a história deles? Pelo amor de Deus. Então, a menos que a verdade venha à tona,
E a verdade agora está disponível em documentos. Eu mencionei meu motorista de Uber ontem. Pois é, contei isso para ele porque descobri que ele tinha trabalhado como assistente no Congresso por uns 10 anos, certo? Eu disse, ei, você ficou sabendo dos documentos sobre o Russiagate que a Tulsi Gabbard divulgou? The documents on Russiagate that Tulsi Gabbard has released. Oh, see, I read about that. What'd you think? Well, I also... Ele disse, sim, eu li sobre isso. O que você achou? Bem, eu também vi na TV ontem à noite que há muitos contra-argumentos sobre isso, que tudo isso era, sabe, só coisa do Trump. Então eu disse, bem, sabe, você quer saber em quem acreditar? Olhe os documentos. Pelo amor de Deus. Olhe os documentos. Agora, quantas pessoas vão olhar os documentos? Um dos meus irmãos me mandou um e-mail hoje e perguntou, como eu encontro os documentos? Bem, você vai ao site do Escritório do Diretor de Inteligência Nacional e o site tem os documentos. Então sim, não é o que todo mundo quer fazer, mas faça isso, pelo amor de Deus. E aí você vai ver que a prova está ali, é só conferir. Precisamos divulgar essa mensagem, porque se a Tulsi Gabbard não conseguir responsabilizar as pessoas... Eu quero que Trump... Desculpe. Eu quero que Comey e Brennan sejam presos. Isso não importa. Eu quero que eles sejam responsabilizados, ok? E se eles não forem responsabilizados, então teremos outro Iraque, onde as pessoas não são responsabilizadas por prostituir o processo de inteligência. E uso esse termo de forma explícita. Não é o que costumávamos fazer, e eu ainda tenho alguma esperança com essas pessoas honestas, que agora foram reveladas como querendo contar a verdade, além daqueles que mantiveram a posição de que o Irã não estava trabalhando em uma arma nuclear. Então, há um núcleo de honestidade. Só espero que o resultado de tudo isso, Glenn, seja que as pessoas sejam expostas pelo que fizeram e que o próximo grupo não se sinta tentado a fazer a mesma coisa, porque se sente tão isento ou tão imune de ser responsabilizado. So immune from being held to account. Well, hopefully that will be progress, and this is why Bem, you would have espero que isso represente um So you avanço. want transparency. E é por isso que você quer transparência. É por isso que você quer deixar a luz do dia entrar e responsabilizar as pessoas. Pelo menos algo pode ser aprendido com isso. Mas os últimos 10 anos me deixaram muito pessimista quanto à capacidade de aprendermos com nossos erros. De qualquer forma, Ray, já tomei muito do seu tempo, então muito obrigado por compartilhar suas ideias. E também, pelos últimos 10 anos, por realmente desafiar a narrativa da mídia, o que claro também tem um custo social, uma narrativa que você sabia ser falsa. Obrigado novamente por pelo menos algumas pessoas boas estarem se posicionando, e sim, espero tê-lo de volta em breve. Obrigado, Glenn. Muito obrigado. Thanks, Glenn. Thank you very much.